Bem-vindos, corajosos visitantes, ao Portal do Terror. Preparem-se para uma jornada assustadora através dos mistérios mais sombrios e das histórias mais arrepiantes que o mundo pode oferecer. Se você está aqui, é porque busca emoções fortes e o frio na espinha que só o verdadeiro terror pode proporcionar. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras aterrorizantes. Apertem os cintos, apaguem as luzes e juntem-se a nós enquanto exploramos o desconhecido. Se você tem coragem, é claro. Vamos começar? Eu sempre fui cético. Não acreditava em fantasmas, assombrações ou qualquer coisa do tipo. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, até o dia em que fui chamado para investigar uma série de eventos paranormais em uma casa abandonada, numa cidade pequena que mal aparece no mapa. Eles queriam um relatório, uma conclusão definitiva, algo que pudesse trazer paz para os moradores da região. A casa ficava no final de uma estrada de terra, cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar ao vento. O lugar era sinistro, não vou mentir. Mesmo assim, entrei confiante, pronto para desmascarar qualquer truque ou mito que rondava aquela construção decadente. A história por trás do lugar já era assustadora por si só. Diziam que uma família inteira tinha desaparecido ali, do nada. Uma noite, estavam todos em casa, e na manhã seguinte, ninguém os viu mais. Nem sinal, nem rastro. Tudo dentro da casa ficou exatamente como estava. A comida na mesa, as luzes acesas, os brinquedos das crianças espalhados pelo chão. Mas não havia uma única alma viva ali. Alguns diziam que ouviram gritos na noite do desaparecimento. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo nas janelas, mas ninguém tinha provas concretas. Quando cheguei, o ar estava gelado, mas o clima não justificava. Assim que pisei dentro da casa, senti um peso no peito, como se algo invisível estivesse me esmagando. Eu tentei ignorar, me concentrando no trabalho. Liguei meus equipamentos, preparei a câmera e comecei a vasculhar cada canto, procurando por algo, qualquer coisa que explicasse as histórias. As primeiras horas foram tranquilas, nada fora do comum, só poeira e teias de aranha. Mas à medida que a noite avançava, as coisas começaram a mudar. Primeiro, ouvi um barulho de passos no andar de cima. Parecia que alguém estava andando de um lado para o outro. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo como se estivesse prestes a quebrar. Quando cheguei lá em cima, não havia ninguém. Apenas silêncio e o eco dos meus próprios passos. Então, as luzes começaram a piscar. Primeiro fracas, depois cada vez mais intensas, até que todas se apagaram de uma vez. Fiquei no escuro, só com a lanterna na mão, tentando manter a calma. Foi quando vi uma sombra parada no final do corredor me observando. Era alta, mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Não se movia, mas eu sabia que estava me encarando. Meu coração disparou. Tentei me aproximar, mas a sombra simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Comecei a ouvir sussurros, palavras ininteligíveis, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Era impossível entender, mas o som vinha de todos os lados, me cercando. Corri para a sala principal, onde deixei meus equipamentos. Quando entrei, todas as portas bateram com força, uma atrás da outra, até que a casa inteira parecia tremer. O barulho era ensurdecedor, e eu não sabia mais o que era real e o que era fruto do meu medo. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer. No centro da sala, a figura de uma mulher apareceu. Ela usava um vestido antigo, todo sujo de terra, e seus olhos estavam vazios, como se não tivesse alma. Ela me olhou por um momento e depois começou a gritar. Um grito agudo, desesperado, que parecia perfurar meus ouvidos. Eu sabia que precisava sair dali, mas estava paralisado. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar. A mulher continuou gritando, até que de repente tudo parou. O silêncio foi tão absoluto que parecia que o tempo tinha congelado. Quando finalmente consegui me mexer, corri para a porta, mas antes de sair, olhei para trás
e vi a mulher de novo. Desta vez, ela não gritava. Apenas sussurrava algo, repetindo as mesmas palavras sem parar. Eles ainda estão aqui. Fugi da casa sem olhar para trás. Nunca mais voltei. E até hoje, não sei o que realmente aconteceu ali. Tudo o que sei é que aquilo não era fruto da minha imaginação. Algo naquela casa estava além do que eu podia entender. Algo que não pertence ao nosso mundo. E a pior parte? As investigações posteriores não encontraram nada. Nenhum rastro da mulher, nenhum sinal de atividades paranormais. Mas eu sei o que vi, o que ouvi. E sei que, de alguma forma, aquela família nunca saiu dali. Eles ainda estão lá, presos, esperando por alguém que nunca vai voltar. Depois daquele dia, eu não consegui mais dormir direito. As imagens da mulher gritando, os sussurros, a sensação de estar sendo observado, tudo isso me atormentava. Por mais que eu tentasse esquecer, o medo me consumia, cada vez mais forte. Tentei seguir em frente, retomar minha vida, mas a casa não saía da minha mente. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, que não podia simplesmente deixar aquilo para trás. Então, decidi voltar, mesmo contra todos os instintos de autopreservação. Preparei tudo de novo, mas dessa vez levei comigo algumas pessoas. Convidei 2 amigos, ambos céticos como eu costumava ser, para me acompanhar. Eles riram quando contei a história, mas toparam. Para eles, seria apenas uma aventura, uma chance de desmentir mais um conto de terror. Voltamos a casa numa noite de lua cheia, a atmosfera ainda mais pesada do que antes. Meus amigos fizeram piadas no começo, tentando aliviar a tensão, mas logo perceberam que algo estava errado. O ar estava denso, cada respiração parecia pesada, difícil. Entramos na casa e, logo de cara, a porta se fechou atrás de nós, como se uma mão invisível tivesse trancado a saída. Um dos meus amigos tentou abrir, mas a porta não cedeu. O outro começou a suar, mesmo com o frio cortante que fazia lá dentro. Então, os sussurros voltaram. Agora, mais altos, mais intensos, parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meus amigos começaram a ficar nervosos. Os rostos, antes cheios de confiança, agora mostravam medo. Eles tentaram rir, fingir que estava tudo bem, mas os risos eram forçados, desesperados. Quando chegamos à sala principal, onde eu tinha visto a mulher, as luzes começaram a piscar de novo. E lá estava ela. A figura feminina parada no meio da sala, só que desta vez, ela não estava sozinha. Ao redor dela, outras sombras começaram a surgir, todas com os mesmos olhos vazios, todas com expressões de dor e desespero. Meus amigos tentaram correr, mas as portas e janelas estavam trancadas, como se a própria casa não os deixasse sair. Eles começaram a gritar, mas seus gritos se misturaram aos sussurros, criando uma cacofonia insuportável. A mulher levantou a mão, apontando diretamente para mim. Não precisava de palavras para entender o que ela queria: vingança. Não era só ela, era a família inteira, presa ali, condenada a reviver seu sofrimento repetidamente, incapazes de descansar. O chão começou a tremer, as paredes se fecharam em volta de nós. Eu sabia que se não saíssemos dali, nunca mais sairíamos. Com todas as forças que me restavam, comecei a rezar, pedindo perdão por ter perturbado aqueles espíritos, pedindo para que nos deixassem ir. E então, tudo parou. O silêncio voltou, tão absoluto que era quase ensurdecedor. As sombras sumiram, a mulher desapareceu e a porta se abriu lentamente, como um convite para fugir. Meus amigos correram sem olhar para trás e eu os segui, sentindo que algo estava nos observando até o último segundo. Desde aquele dia, jurei nunca mais voltar àquela casa. Os meus amigos não falam mais do que aconteceu, como se tivessem apagado da memória. Mas eu sei que nunca vou esquecer. A família que desapareceu continua lá, presa entre este mundo e o próximo, assombrando qualquer um que se atreva a invadir o seu descanso. Eu sobrevivi, mas aquela experiência me marcou para sempre.
Nunca mais fui o mesmo. E agora, todas as noites, antes de dormir, sinto que algo me observa do canto do quarto, como se os olhos vazios daquela mulher ainda me perseguissem, esperando o momento certo para me levar de volta para aquela casa, onde sei que um dia meu destino será selado junto com o deles. Porque no fundo, eu sei que ninguém escapa das garras de uma assombração real. Elas te seguem, te consomem e no fim, te levam com elas. E não importa o quanto você corra ou o quanto você tente esquecer, elas sempre estarão lá, esperando. Essa aconteceu há alguns anos, mas até hoje não consigo tirar da cabeça o que vi naquela noite. Tudo começou quando eu decidi me mudar para um apartamento pequeno no centro da cidade. O prédio era antigo, cheio de histórias e lendas que os moradores mais velhos adoravam contar. Eu nunca acreditei nessas coisas. Então, quando encontrei um apartamento disponível por um preço muito abaixo do mercado, não pensei duas vezes. O lugar era pequeno, mas aconchegante. Tinha uma vibe retrô, com azulejos antigos e uma varanda com vista para as ruas movimentadas. Parecia perfeito, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira noite, eu estava sozinho, desfazendo as malas, quando ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Era como se algo estivesse arranhando a porta, tentando entrar. Abri a porta rapidamente, mas não havia nada lá. Apenas o silêncio do corredor escuro e vazio. Pensei que fosse minha imaginação, talvez o cansaço da mudança, então ignorei. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez, o barulho era mais alto, mais insistente. Levantei da cama e fui até a porta. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti um frio intenso, como se o metal estivesse congelado. Abri a porta devagar e, de novo, não havia nada. Apenas aquele silêncio perturbador. As coisas só pioraram a partir daí. Comecei a ouvir sussurros à noite, como se alguém estivesse falando baixinho do outro lado das paredes. Às vezes, parecia que os sussurros vinham de dentro do próprio apartamento, mas eu nunca conseguia identificar de onde exatamente. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, senti uma presença no quarto. Abri os olhos e vi uma sombra parada no canto, perto da janela. Era alta, com uma forma humana, mas sem rosto, sem detalhes. Apenas uma sombra densa e escura. Fiquei paralisado, o coração disparado no peito, enquanto aquela coisa me observava em silêncio. E então, do nada, a sombra desapareceu. No dia seguinte, fui falar com a síndica do prédio. Ela era uma senhora idosa que morava ali desde sempre. Quando mencionei os barulhos e a sombra, ela me olhou com um ar de preocupação, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Ela me contou que, há muitos anos, uma jovem mulher morava naquele apartamento. Diziam que ela estava noiva, mas o noivo a abandonou pouco antes do casamento. Ela entrou em uma profunda depressão e uma noite foi encontrada morta na banheira, com os pulsos cortados. Desde então, o apartamento tinha fama de ser assombrado. Os moradores diziam que viam sua sombra vagando pelos corredores, especialmente à noite. Alguns diziam que ela tentava entrar nos apartamentos, como se estivesse procurando algo ou alguém. Depois de ouvir essa história, comecei a ligar os pontos. Os barulhos, os sussurros, a sombra, tudo fazia sentido agora. Eu estava vivendo no apartamento onde aquela mulher morreu, e de alguma forma ela ainda estava lá, presa entre este mundo e o próximo. As noites seguintes foram um verdadeiro pesadelo. A sombra aparecia com mais frequência, sempre observando, sempre presente. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Senti que ela estava cada vez mais próxima, cada vez mais desesperada para se comunicar. Uma noite, a sombra não estava apenas no canto, ela estava ao lado da minha cama. Eu podia sentir o frio emanando dela, podia ouvir os sussurros cada vez mais altos, e então senti uma mão gelada tocar meu braço. Foi um toque leve, mas o suficiente para me fazer pular da cama e correr para fora do apartamento. Naquela mesma noite, decidi que não poderia mais ficar ali. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e fui embora, sem olhar para trás.
Nunca mais voltei àquele prédio, nem quis saber o que aconteceu depois. Mas, até hoje, às vezes sinto como se alguém estivesse me observando, me seguindo, como se aquela sombra tivesse me marcado de alguma forma, como se ela ainda estivesse procurando algo que não conseguiu encontrar. E o pior é que, por mais que eu tente esquecer, sei que ela ainda está lá, esperando, porque no fundo, acredito que algumas almas simplesmente não conseguem descansar em paz. E quem tem o azar de cruzar o caminho delas, nunca mais é o mesmo. Essa história é uma que eu nunca pensei que iria contar. Eu sempre fui um cara comum, trabalho em um escritório, levo uma vida tranquila, sem muitas emoções. Mas isso mudou radicalmente depois de uma viagem que fiz para uma pequena cidade no interior, chamada Solitude. O nome já deveria ter sido um alerta, mas na época eu estava apenas buscando um lugar para relaxar, longe do caos da cidade grande. Solitude era o tipo de lugar que parecia congelado no tempo. Casas de madeira antigas, ruas de paralelepípedo e um silêncio que era quase opressor. Eu me hospedei na única pousada da cidade, uma construção antiga, com mais de 100 anos, segundo a dona, uma senhora chamada Margaret, que parecia ter a mesma idade do lugar. Desde o primeiro dia, algo parecia fora do lugar. Os poucos moradores que cruzavam meu caminho me olhavam com desconfiança, quase como se estivessem me avisando para ir embora enquanto eu ainda podia. Mas, teimoso como sou, ignorei. À noite, o silêncio de Solitude era interrompido por sons estranhos, como se algo ou alguém estivesse se movendo do lado de fora. Mas toda vez que eu olhava pela janela, não havia nada. A primeira noite foi difícil, mas a segunda foi pior. Comecei a ouvir vozes sussurrando, vindo do andar de baixo. Pareciam estar conversando, mas as palavras eram incompreensíveis, misturadas com risos abafados e o som de passos leves, como se várias pessoas estivessem andando pela casa. Eu desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei ao térreo, as vozes cessaram. A sala estava vazia, mas havia algo de errado. O ar estava mais frio, pesado, e eu senti um cheiro estranho, como mofo misturado com algo doce. Foi então que eu vi, por um breve momento, uma sombra se mover pelo corredor, rápido demais para ser humano. Meu coração disparou, mas quando segui a sombra, o corredor estava vazio. Margaret apareceu do nada, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar através de mim. Você deveria descansar, querido. A noite aqui pode ser intensa. Ela disse isso com um sorriso que me deu arrepios, mas eu apenas concordei, sentindo uma estranha pressão para não fazer perguntas. Na terceira noite, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar os sons que agora pareciam mais próximos, quando senti um frio intenso ao meu lado. Abri os olhos e vi com a visão periférica que algo estava deitado na cama comigo. Eu não conseguia me mexer. Era como se meu corpo estivesse preso, congelado pelo medo. Foi então que ouvi uma respiração pesada ao meu lado, seguida por um sussurro. Ele está aqui, finalmente. Minha mente lutava para entender o que estava acontecendo, mas a única coisa que conseguia fazer era fechar os olhos e rezar para aquilo ir embora. No dia seguinte, eu estava decidido a deixar Solitude, mas quando fui pegar minhas coisas, percebi que minhas roupas estavam cobertas por um fino pó branco, como cinzas. Quando fui perguntar a Margaret, ela apenas riu e disse que era comum as coisas ficarem empoeiradas naquela casa. Mais uma vez, aquele sorriso sinistro. Decidi dar uma última volta pela cidade antes de ir embora, e foi então que encontrei a igreja abandonada. Ela ficava no topo de uma colina, cercada por árvores retorcidas que pareciam braços esqueléticos tentando alcançar o céu. Algo me atraiu para lá, uma curiosidade mórbida que não consegui controlar. O interior da igreja estava em ruínas, mas o que mais chamou minha atenção foi o altar. Havia símbolos estranhos esculpidos na pedra, nada que eu tivesse visto antes, e no centro, uma marca profunda, como se alguém tivesse tentado esculpir algo com violência.
Foi nesse momento que senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. O ar ficou denso, como se uma presença invisível tivesse preenchido o espaço. E então eu ouvi, claramente desta vez, a mesma voz que sussurrou ao meu lado na cama: "Você não devia estar aqui." Girei sobre os calcanhares e corri, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Eu mal conseguia respirar enquanto descia a colina, e quando cheguei à pousada, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Margarete estava na porta esperando por mim. "Você encontrou, não foi?" ela perguntou, mas desta vez não havia sorriso, apenas uma expressão de pena, como se eu estivesse condenado. Não esperei para descobrir o que ela queria dizer. Peguei minhas coisas e dirigi para fora de Solitude, sem olhar para trás, mas o sentimento de estar sendo observado nunca foi embora. Mesmo agora, anos depois, ainda acordo no meio da noite, com a sensação de que algo está me observando. Algo que eu despertei naquela igreja. Nunca mais voltei à Solitude, mas em alguns dias, especialmente quando a noite está fria e silenciosa, eu ainda ouço aquele sussurro, me chamando de volta. Porque no fundo, sei que não importa o quanto eu corra, uma parte de mim nunca escapou daquela cidade, e eventualmente ela vai me encontrar. Aquela fuga desesperada de Solitude me deu a ilusão de segurança por um tempo. Voltei para a cidade grande, mergulhei no trabalho, tentando esquecer o que havia experimentado. Mas o que aconteceu lá, naquela pequena cidade esquecida, deixou uma marca em mim, uma sombra que me seguia onde quer que eu fosse. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram aos poucos. Era como se a presença que eu havia sentido em Solitude tivesse me seguido, se escondendo nos cantos mais sombrios da minha vida cotidiana. Comecei a notar pequenas coisas fora do lugar em meu apartamento, objetos que pareciam ter sido movidos, portas que eu tinha certeza de ter trancado sendo encontradas abertas, e um frio inexplicável que se instalava nos cômodos mais inesperados. As noites eram as piores. Eu acordava suando frio, com a sensação de que alguém estava me observando do pé da cama. Às vezes, ouvia sussurros que pareciam vir de dentro das paredes, os mesmos sussurros que eu ouvia em Solitude. E sempre, em algum lugar no fundo da minha mente, aquela voz persistente, sussurrando: "Você não devia estar aqui." As coisas começaram a piorar quando comecei a ver a sombra. Sempre na periferia da minha visão, uma figura alta, indistinta, que parecia estar me seguindo. No trabalho, na rua, em casa, aquela sombra estava lá, sempre à espreita. Eu tentei ignorar, tentei convencer a mim mesmo que estava imaginando coisas, que era apenas o trauma de Solitude me pregando peças. Mas a verdade era inescapável. Algo havia me seguido de lá e estava ficando mais ousado. Uma noite, acordei com a sensação de algo pressionando meu peito, como se um peso invisível estivesse tentando me sufocar. Abri os olhos e vi a sombra, mais perto do que nunca, pairando sobre mim. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, e aquela voz, agora clara e ameaçadora, sussurrou: "Você nos encontrou e agora nunca mais poderá escapar." Acordei gritando, com o suor escorrendo pelo meu rosto, mas o quarto estava vazio. No entanto, a sensação de pavor permaneceu. Uma certeza de que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Desesperado, voltei para a Solitude, acreditando que a única maneira de acabar com aquilo era confrontar a origem do mal. A cidade parecia ainda mais desolada do que antes, como se o tempo tivesse parado desde que eu fui embora. Quando cheguei à pousada, Margarete estava lá, como se me esperasse o tempo todo. "Eu avisei, querido, alguns segredos devem permanecer enterrados." Ela disse, com aquela voz que agora parecia mais um aviso final do que uma simples declaração. Voltei à igreja abandonada, sentindo que a resposta para o meu tormento estava lá. O lugar parecia ainda mais sombrio, as sombras mais densas, como se estivessem esperando por mim. No altar, os símbolos haviam se aprofundado,
agora emitindo um leve brilho que eu não tinha percebido antes. Foi então que tudo fez sentido. Eu havia despertado algo naquela igreja, algo antigo e furioso, que agora estava ligado a mim. Naquele instante, senti a presença novamente, mais forte do que nunca, como se as sombras ao meu redor tivessem se tornado conscientes, se aproximando lentamente, me cercando. A voz sussurrou uma última vez, agora com uma clareza que me fez tremer até os ossos. Você nos trouxe de volta, e agora somos parte de você. A última coisa que me lembro é de um frio intenso me envolvendo, as sombras finalmente me alcançando, até que tudo ao meu redor desapareceu em uma escuridão total. Acordei em um hospital dias depois, encontrado por um grupo de turistas que visitavam a cidade. Disseram que eu estava inconsciente na igreja, sozinho, murmurando palavras sem sentido. Quando perguntei sobre a sombra, sobre Margarete, eles apenas me olharam confusos. Não havia pousada, não havia Margarete. Solitude era uma cidade abandonada há décadas, e a igreja, assim como todo o resto, estava em ruínas. Agora, vivo com a certeza de que a sombra nunca me deixou. Ela está sempre lá, escondida na escuridão, esperando o momento certo para me levar de volta. Porque no fundo, eu sei que nunca realmente escapei de solitude. Ela está dentro de mim, e um dia, quando eu menos esperar, as sombras virão para me reclamar. E quando isso acontecer, sei que não haverá mais fuga. Solitude me encontrou, e agora eu pertenço a ela.